boa noite, a paz do Senhor. Eu estou passando aqui hoje para compartilhar com vocês a respeito dos devocionais que devem ser feitos por todos os cristãos. Bom, o devocional ele é um período de tempo que o crente separa para se dedicar ao Senhor, para conversar com Deus, para orar, para se dedicar à leitura da palavra de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é muito importante na vida de todo crente. Primeiro porque ele nos ajuda a termos mais intimidade com Deus. Em todo relacionamento, quanto mais a gente dedica tempo e presença física com a pessoa com a qual a gente se relaciona, mais a gente se aprofunda em intimidade. E no nosso relacionamento com o Senhor não é diferente. Quanto mais tempo a gente se dedica para falar com Ele, para ler a sua palavra e para ouvir a voz do Senhor, mais intimidade a gente tem no nosso dia a dia com Deus. Além de nós adquirirmos mais intimidade com o Senhor, o período que a gente se dedica em devocional ele é muito importante porque permite que a gente descubra a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós temos diariamente decisões importantes para serem tomadas e nesse período que a gente para ouvir a voz do Senhor, o Senhor nos direciona a respeito de uma decisão que a gente deve tomar, a respeito de algum pecado que a gente deve abandonar, a respeito de uma pessoa que a gente deve perdoar ou então pedir perdão. Enfim, é um período em que o Senhor fala aos nossos corações. E é importante dizer aqui que o devocional não é um período que a gente fala e apresenta para Deus os nossos pedidos e sai de lá e fala amém e tchau. Não, o devocional é um período que a gente deve adorar ao Senhor, expressar nossa gratidão para Ele, louvar ao Senhor, fazer sim as nossas petições, mas depois parar e ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Além disso, Ele nos auxilia no nosso crescimento espiritual. Nós passamos a orar com mais fé, com mais vigor, com mais ousadia. Nós passamos a orar fundamentados nas Escrituras e, além disso, a gente passa a compreender melhor as Escrituras, porque é um período de tempo que a gente se dedica também para examinarmos a Bíblia, assim como a própria Palavra de Deus nos recomenda fazer. Então, como que nós devemos fazer o devocional? Bom, não existe uma regra estabelecida, cada um faz o seu devocional da forma que achar melhor. Só que existem alguns princípios que nós devemos sim seguir quando a gente se dispõe a fazer o devocional para que ele seja feito com eficiência. E o primeiro princípio que a gente deve seguir é separar um lugar e um tempo. Nós devemos olhar a nossa rotina e dedicar um tempo exclusivamente para nos dedicarmos ao Senhor. Se a gente não estabelecer esse tempo fixado, muito provavelmente a gente não vai fazer o devocional, porque vivemos numa correria diária que urgências surgem a todo momento, mas é importante que a gente separe aquilo que é urgente daquilo que é mais importante para as nossas vidas. Então, esse período deve ser um período que a gente prioriza e que a gente cumpre religiosamente na nossa rotina. Além disso, nós devemos separar um lugar longe de todas as pessoas da casa, longe dos entretenimentos, longe das redes sociais, dos celulares, para que absolutamente nada venha atrapalhar esse período que nós vamos dedicar ao Senhor. Além disso, nós devemos escolher uma tradução da Bíblia. Hoje em dia nós temos várias traduções para facilitar o nosso entendimento. Então, nós devemos escolher uma Bíblia com uma linguagem fácil para que nós possamos compreender aquilo que nós estamos lendo e escolher também um plano de leitura bíblica. Nós temos planos que nos auxiliam a ler a Bíblia inteira em 1 ano ou em 6 meses. Temos planos que vão nos auxiliar a ler a Bíblia cronologicamente, da forma com que os fatos que ali estão narrados aconteceram de fato e não como eles foram organizados na Bíblia. Além disso,
nós podemos também separar um livro para nos auxiliar no devocional. Mas normalmente o devocional ele deve incluir um período de louvor e adoração ao Senhor, um período de gratidão, um tempo em que você conversa com Deus, em que você fala com o Senhor, e depois um período que você examina as escrituras e depois você para ouvir a voz do Senhor. E aqui é importante você separar um caderno para que você possa anotar aquilo que o Senhor ministrou no seu coração. Algo que você deve cumprir, algo que você deve fazer, ou alguma decisão importante que você deve tomar, mas é importante que você anote esses direcionamentos de Deus na sua vida. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e que você coloque em prática esse devocional diário, religiosamente, de segunda a segunda. Eu tenho certeza que você vai crescer muito na sua intimidade com Deus. Boa noite, um beijo no seu coração, que o Senhor te abençoe.